E que adivinhe só, Marcos André, que sonha, eu não estou dizendo que é muito provável, mas o Flamengo sonha com um nome que você tanto falou aqui. Quando se falava muito em Endrick, quando se falava muito em Vitor Roque, o que é que você dizia, Marcos André? Pode ser sincero comigo. Não que é. quem era o melhor atacante no futebol brasileiro? Boa tarde, Flávio, Bruno. Não é pra dar boa tarde ainda. Eu tô te perguntando. Quem eu dizia que era o melhor atacante do futebol brasileiro? Isso. Pedro, né? Como tu é ridículo. Pedro? Vai ser sincero Gabigol, né? ou vai ser Gabigol? mentiroso? Gabigol? Olha como o velho é tonto. Olha como ele é tonto. Marcos Leonardo. Flamengo sonha com o tão sonhado Marcos Leonardo de Marcos André. Eu não lembro Flamengo Falava já... do Caio Jorge. Caio Jorge. Caio Jorge, é. Até o Bruninho resolveu agora, né, entrar pro timinho da secação. É mesmo? Caio Jorge. É, Marcos Leonardo, que você mesmo tanto falou, Flamengo sonha. E dinheiro não é problema mais, né, meu amigo? Dinheiro vai entrar 270 milhões do patrocínio. Então o Flamengo sonha em pagar 25 milhões de euros a Marcos Leonardo. Contrato tá acabando no Al Hilal. Flamengo tá de olho. Agora, você falou, você deu uma notícia aqui. É verdade mesmo isso aí, viu? Do Marcos Leonardo. Deixa eu te falar, falando sério. Não é verdade, sabe por quê? É verdade. Eu ia dar notícia falsa. Eu sou uma máquina de notícia verdadeira. Ai, meu Deus. Eu sou uma máquina. Cadê aquele cara? Cadê aquele cara? Quem? Você achou ele? Quem? Do documento? Do documento, me daqui. Me daqui. Tá aqui, ó, o documento. Mas tem uma notícia aqui do Gabriel Sá, que ele fala que o São Paulo avançou com o Al Hilal para ter o Marcos Leonardo por empréstimo até dezembro, com o Al Hilal pagando o salário. Começou o Campeonato Saudita, Tico, na sexta-feira. Lá vai vender o cara pro Flamengo. Não pro Flamengo. Vamos ver. Não. Conversa de Deixa eu ver. Ó, eu tô sabendo o seguinte. Sexta-feira começou o Campeonato, o Sauditão, né? E o Marcos Leonardo não estava nem no banco, via a relação. Ele desembarcou no Brasil essa semana, acho que ontem ou foi sexta mesmo. Ele estava aqui no Brasil. E ele quer vir pro futebol brasileiro, até mesmo emprestado, para ver se vai pra Copa do Mundo. Então você tá confirmando a minha informação. Não, segundo o Gabriel Sá, tá vindo pro São Paulo. Bate aqui. Bate aqui. Mas sem o papel. Mas sem o papel. Filha, se o Flamengo perder um jogador pro São Paulo, tem que mandar esse boto pra aquele lugar, viu? Não pode, gente. Não, como é que pode isso? Não existe isso. Como é que o Flamengo perde um jogador pro São Paulo? Não tem como. O São Paulo tá matando o cachorro a grito, o Flamengo tá nadando em dinheiro. A não ser que ele tenha feito uma promessa, sabe assim, se eu, não sei o quê, tinha uma pessoa doente na família, se a pessoa sarar, eu vou jogar no São Paulo. Só se for isso. Fora isso, não tem como perder. Eu que não sou empresário de nada, tem coisa nenhuma, não tenho nem cuidado da minha vida que dá dos outros. É impossível o Flamengo perder um jogador pro São Paulo. A não ser que o cara é de uma incompetência absurda, que não tem como. Você vai vir para um time que não tem dinheiro nenhum, que está desesperado, catando o jogador, vai perder para um time que tem uma fortuna, um caminhão de dinheiro. Esse dá um bico nesse tal de boto, pô. Flávio, seria de graça. Seria de graça. Olha aí, olha isso. Pagando só metade de salário. Olha isso, gente. Eu não sou como o Flávio, que ele entra no deboche, aí ele quer sacanear o São Paulo, mas é óbvio que se o Flamengo e o São Paulo mostrarem interesse, o cara deve pensar mais que eu tô falando. Porque vai disputar mais título. Tá se vendo pelo retrospecto. Dinheiro. Um vai com certeza receber, o outro não vai. O Flamengo tem condição de pagar muito mais. O Al Hilal vai receber alguma coisa, o São Paulo não vai receber nada. Acabar de São Paulo dá pedir algum pra deixar ele na vitrine. Tá louco? Eles vão pagar. Tô falando. Como é que vai perder um negócio? A situação do Marcos Leonardo é que ele é um jogador estrangeiro. Ele estava numa cota sub-21. São 8 estrangeiros, mais 2 estrangeiros sub-21. Ele fez 22. Ele não entra mais na cota sub-21. E o Al Hilal já tem 8 estrangeiros. Então ele não está inscrito no Campeonato Saudita, nem ele nem o Renan Lodge. Renan Lodge também não foi inscrito. Porque ele passa a ser um estrangeiro normal, não tem mais a questão da idade, e ele não pode. E agora tem 8, ele não cabe, né? No número de O treinador já não é mais. Não era, quem dava moral para ele era
Antes era o Jesus, agora é o Isaac. Agora é o Isaac. Mudou até isso de treinador, né? E aí, pelo que eu li aqui dos colegas, do Gabriel Sá, alguns outros colegas que também estão falando sobre isso, né? O próprio André Hernan também falou mais ou menos também a mesma linha do Gabriel Sá, é que o Al Hilal não quer vender o jogador porque gosta do jogador, só que não tem espaço para estrangeiro. E aí, o que ele está conversando com o São Paulo, ele ficar aqui até dezembro, com o Al Hilal pagando tudo, e em dezembro, em janeiro, eles vão ver o que fazem com o jogador. Então, eu vou trazer uma informação para deixar Marcos André nervoso. Eu sei que a tua perna tá tremendo nesse ano. Tá tremendo. Porque é o que vocês falam. Vocês ficam me secando. Mas eu também posso ficar gigante no final desse ano. Aí, a informação que eu tenho, que Marcos André acaba de me confirmar, e eu confio muito nas fontes dele, Flamengo quer Marcos Leonardo. E se precisar comprar, vai comprar se interessar ao Al Hilal. Flamengo tá com dinheiro. Ao contrário da situação que o Bruno trouxe do São Paulo, pro Flamengo não interessa só o empréstimo. Não interessa apenas um empréstimo. O Flamengo tá disposto a pagar 25 milhões de euros pelo Marcos Leonardo. Foi essa informação que eu recebi. Foi essa informação. Mas aí pode estar a trava do negócio. Sim. Talvez o Al Hilal não queira vender. Não vou vender. Mas se você quiser emprestado, eu empresto. Pro Flamengo, é. Então, você quer ele emprestado esse ano? Lembra que eu falava, pagar nada, eu pago. Lembra que eu falava pra vocês aqui? O jogador tava no Santos, poderia ter comprado antes por 15 milhões. Um ano e meio. Mas o Flamengo chegou a tentar o Marcos Leonardo. Lembra que eu falei? Só que ele queria ir pra Europa. O Flamengo chegou a tentar o Marcos Leonardo na época de Santos. E vamos ser sinceros, gente. Marcos Leonardo, para a fase que ele vive, é para ser o melhor jogador do futebol brasileiro. É para ser. Vai brigar ali com o Caio Jorge, que tá jogando muito. Vai brigar com o Jorginho, vai brigar com o Samuel Lino, que chegou muito bem. Mas, o Vampeta acabou... Eu trouxe essa informação já no começo do programa. E agora eu explico. Flamengo quer o Marcos Leonardo, Flamengo está disposto a gastar, inclusive, para a compra do Marcos Leonardo, e o Vampeta confirmou. O Vampeta trouxe aqui a informação que alguém passou para ele, que o Marcos Leonardo quer voltar para o Brasil para a Copa do Mundo, e não é o primeiro caso. A gente já viu o Samuel Lino vindo para o Brasil porque quer Copa do Mundo. A gente está vendo agora o Andreas Pereira voltando para o Brasil porque quer a Copa do Mundo. A gente viu o Vitor Roque voltando para o Brasil porque interessa a Copa do Mundo. E o Marcos Leonardo é outro. Emerson Royal também. Mas não vamos comparar o nível do Emerson Royal. Mas a beirada, a posição tem. Mas olha aqui, Pilar, até em cima disso, é muito melhor pro cara, se ele tem esse objetivo, tá no time protagonista. Porque no São Paulo ele vai, né? Não é a mesma coisa. São Paulo não vai ganhar Campeonato Brasileiro. Quando o Andrés Pereira vem pro Palmeiras, em tese, ele vai brigar pela Libertadores, vai brigar pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo tá na Libertadores também e tal, mas não vai brigar pro Campeonato Brasileiro. O próprio Neymar voltou pro Brasil para tentar... É muito mais fácil ser protagonista num time que vai ganhar, vai disputar todos os títulos, do que num time que não vai. Eu vou falar um negócio claro isso. Esse Andrés Pereira, pra mim, ele joga muito. Muito. Joga muito. E é corajoso pra caralho também, viu? voltar pro Palmeiras. Voltar pro Palmeiras, eu não volto. Na minha carreira eu falei isso nunca. Primeiro que era motivo de gozação por parte do rival. Fizeram camisa no meu nome como eu que errei. Falhou no jogo, uma decisão. E ele, pra mim, até então, naquele momento do jogo, ele era o melhor jogador em campo do Flamengo. Mas não interessa. E aí, voltar pro Palmeiras, onde os caras vão fazer camisa no momento ruim da minha carreira. E não é que ele não tenha oportunidade de outro lugar, não. Ele poderia ficar lá mesmo na Premier League. Ele poderia ir para as outras agremiações que estavam interessadas nele. Não. Tinha times interessados no Andrés Pereira. Não tinha tanto Tinha time assim, da não. Turquia. Da Turquia, porra? Da Turquia? Aí, meu amigo, aí tu vai falar daqui a pouco. Tinha time interessado do Zaire, do Uzbequistão. É que os caras, vamos supor que o Marcos Leonardo vem, por exemplo, pro Flamengo, ele vem porque ele ama o Flamengo e não ganha dinheiro. Mas os jogadores jogam bola só por amor à camisa. Ninguém estava interessado no Andrés Pereira. O paga pra caramba, pô. Mas Turquia não dá, né, Vamp? Aí ia ser muito burro. Mesopotâmia, irmão. Mas aí ia ser muito burro. No ano de Copa do Mundo. Mas estávamos falando de Marcos Leonardo, Flávio Prado. Certo. Marcos Leonardo deve voltar pro futebol brasileiro. Flamengo e São Paulo
brigando nesse momento por Marcos Leonardo. Vamos lá, informação que eu trouxe. O Flamengo quer Marcos Leonardo. O Flamengo está, inclusive, disposto a pagar caro pela compra do Marcos Leonardo. São Paulo, não. São Paulo é aquele negócio. O São Paulo quer um empréstimo. O São Paulo não poderia pagar 25 milhões de euros para um jogador como pode o Flamengo. E de acordo com o Gabriel Sá, São Paulo está avançando nas conversas e o São Paulo está negociando com o Al Hilal. Por quê? Porque o Al Hilal não está interessado em vender, como disse o Bruno. Está interessado em emprestar o Marcos Leonardo. Agora, como o Flamengo também é interessado, as chances do São Paulo diminuem, Flávio. E outra, isso eu digo aqui, se São Paulo ou Flamengo, qualquer um dos dois, contratar Marcos Leonardo, eu até discordo da tarja aí, tá, o Kaique? Tem que ser a outra. São Paulo e Flamengo disputam o Marcos Leonardo. São os dois clubes agora atrás do Marcos Leonardo. E aí eu te pergunto, Flávio, pra mim, se o Marcos Leonardo vier pro Brasil, é disparado o jogador com maior potencial para ser o melhor jogador do futebol brasileiro. Porque o nível que ele tá jogando no Al Hilal, o que ele jogou no Super Mundial, é bizarro. Ele é um baita jogador. Ele vai reforçar qualquer time que ele vier. O São Paulo ganharia um atacante que não tem. Mesmo que o Calera tivesse atividade, o Calera é um ídolo no São Paulo e tal, mas não tem o nível nem de longe do Marcos Leonardo. No Flamengo, eu não diria que ele mudaria o nível do Flamengo, porque o Flamengo tem o Pedro, tem um jogador de um nível muito elevado, mas daria um gás muito forte no elenco do Flamengo, com mais opções ainda para o Felipe Luiz. Agora, é uma questão realmente do que ele quer fazer. Ele vai jogar mais se ele vier no São Paulo, né? Vai ser titular absoluto e tal. No Flamengo, talvez ele não jogue todas, porque há mais opções do elenco. Mas, para ser protagonista, se ele quer seleção, ele vai ter que jogar no Flamengo. No São Paulo, ele vai ser um a mais para tentar batalhar, tirar leite de pedra, essa coisa toda. E a única coisa que pode fazer o São Paulo ganhar essa parada é: o Flamengo não vai aceitar por empréstimo, não sei se é assim. De repente o Flamengo até topa, faz um acordo de alguma maneira. Mas eu toparia 6 meses com ele, claro que toparia. Pô, vem aqui, depois a gente vê o que acontece. Só se o São Paulo aceita qualquer situação para ter o jogador, é claro. E o Flamengo não abriria a mão da condição de compra e o Al Hilal não quereria vender esse jogador. Porque se o Flamengo for disputar diretamente com o São Paulo, aí não dá, né? Aí não tem a menor condição de perder. Não tem como perder. Não há nada que justifique o jogador, nesse momento, escolher o São Paulo em detrimento do Flamengo. Vamos passar aqui números, tá? Do Marcos Leonardo na temporada. Marcos Leonardo pelo Al Hilal, tá? 43 jogos, 38 como titular, 29 gols, cara. Olha os números do cara. Agora é o que eu falo, como é que o treinador é idiota ao ponto? Quem é o treinador? É o Inzaghi, né? Porra, e eu respeito muito o Inzaghi. Como é que o Inzaghi é idiota ao ponto de não querer um jogador, pode ser estrangeiro, pode ser de Marte, pode ser de onde for, que tem 29 gols em 38 jogos como titular, gente. Isso é inacreditável. 4 assistências, 33 participações em gols, 99 minutos para participar de um gol. E aí eu quero falar o seguinte, Marcos André, você sempre disse, quando o Endrick estava em alta, Vitor Roque em alta, o que eu mais gosto é o Marcos Leonardo. Por quê? O que você acha que o Marcos Leonardo tenha mais do que o Endrick, mais do que o Vitor Roque, que você já dizia naquela época? E outra, Vamp, é jogador para mudar o patamar, tanto de São Paulo quanto de Flamengo. Vale lembrar outra coisinha, tá? Vamos falar pro Inzaghi. Ele foi o artilheiro da Copa do Mundo de Clubes, pô. Foi ele. Ele foi herói na classificação em cima do Manchester City. Do Al Hilal. O que você vê de tão especial no Marcos Leonardo que você é tão fã dele, ô Vamp? E outra, ele muda Flamengo e São Paulo, até o Flamengo, que já é super poderoso, de patamar? Lembra quando eu falava isso? Eu falava assim que ele estava no time ruim do Santos, ele segurava a onda toda. Ainda brincava assim, o Flamengo tem dinheiro, o Palmeiras não está enxergando o Marcos Leonardo, se ele fazia gol pra caramba no Santos. Que era um time naquele momento, estava muito mal. Foi rebaixado com o Santos. Imagina se ele joga no Palmeiras ou no Flamengo. Aí ele vai embora e tal, o Jorge Jesus até fala,
Eu tirei ele, eu que levei ele pro futebol saudita. Jorge Jesus fala isso, ele falou isso não tem nem um mês agora que ele deu uma entrevista. Para mim, ele finaliza melhor do que esses demais aí que você falou, o Hendrick, o Vitor Roque. É mais malandro jogando, tem mais qualidade técnica, sabe segurar zagueiro, tomba com zagueiro, arremata bem com a perna direita, com a esquerda, põe de cabeça, mas o Leonardo é um atacante completo. Você fala isso aqui, ó. E aí, você acabou de ver os números dele aí, ó. A gente sabe como é que é. Panela, o treinador chega e tal. E é bom pro Jorge Jesus. Aí, ó, Jorge Jesus, arrebenta lá com o Al-Nassr, e agora o time o outro lá fica mais fraco. E mandou outro embora também lá, o Mitrovic, né? Mitrovic, eles contrataram... Pagaram 1 milhão, 150 milhões. Contrataram o Darwin Núñez. O Darwin Núñez jogou ontem, foi ele mal com o ataque. Eu tava vendo, na sexta. E se vir mesmo, e for pro Flamengo, concorrência ali com o Pedro, com todo mundo, né? O Flávio falou que ele fica mais próximo de ganhar títulos. E com o São Paulo, não. No São Paulo ele seria titular absoluto. Absoluto. No Flamengo, ele ia ter que brigar com o Pedro, com o Bruno Henrique, com os demais ali na posição. Bom, vamos lá. Se você tá tentando fazer uma forcinha contra o Flamengo, você só pode estar de sacanagem na minha cara. Com a minha cara. Você tá dizendo que o Marcos Leonardo disputa a vaga com o Bruno Henrique hoje? Não. Pedro. Bruno Henrique, Pedro decide. Pedro, tudo bem. Mas com o Bruno Henrique hoje, não. Bruno Henrique pode ser o cara para entrar no segundo tempo. Bruno Henrique ainda é muito decisivo. Então, mas o Marcos Leonardo... Mas aí o Bruno Henrique é um qualquer no Flamengo? Quê? Ele é um qualquer no Flamengo, o Bruno Henrique? Não. Então. Mas não pra disputar a vaga de titular. Joga aí eu acho que seria mais com o Pedro. Joga duas mãos do Flamengo pra gente ver aqui uns e outros. Ah, não é nada daquilo, o Bruno Henrique é mais decisivo. Ó, eu tô falando agora... Uns e outros, sabe o que é uns e outros? Com uma fonte fortíssima no Flamengo, tá? Achou ele, filho? Uma fonte fortíssima. Ele votou? Hã? Ele votou? Ele quem? Aquele. Não. Aquele nunca mais. Aquele nunca mais. Agora, eu tenho agora, tá? Uma notícia boa pra torcida do São Paulo. Tá? É uma fonte muito forte dentro do Flamengo. Muito forte. Acabei de falar com uma fonte muito forte dentro do Flamengo que tá me respondendo aqui. Ao vivo, falando com a pessoa, eu pergunto, Marcos Leonardo interessa mesmo? Tô no ar falando disso. São Paulo tá tentando empréstimo e recebi a informação de que também interessaria ao Flamengo. E essa fonte é muito pesada. A resposta dessa fonte, eu não confirmo nada, mas é uma fonte que tá dentro, tá ali dentro, tá acompanhando tudo. Tá dentro do futebol do Flamengo. E diz, acho muito difícil, irmão. Tô lendo exatamente igual. Flamengo não contrata mais ninguém nessa janela. Acho perto de 0 chance. E aí eu pergunto, nem por empréstimo? E aí responde, não. Acredito que isso não vai acontecer. Olha aí, ó. Então, é uma notícia. Aqui é assim, meu amigo. Canelada. Você só tem isso aqui. Só tem isso aqui. Em outros lugares você pode ter babação de ovo. Pode ter entrevistinha com alguém porque baba ovo de CBF, de clube, do que quer que seja. Aqui é informação. Em tempo real, falando com uma fonte muito forte dentro do Flamengo, dizendo... Flamengo não contrata mais ninguém nessa janela. Então, Bruno Prado, é uma excelente notícia para o São Paulo, que tenta o Marcos Leonardo por empréstimo, e o velho Vamp já disse aqui que uma fonte dele assegurou que o Marcos Leonardo quer voltar para o Brasil para jogar a Copa do Mundo, ô Bruno. E lá ele não está inscrito no campeonato, então é bem possível que ele volte. E aí é uma possibilidade, sim, do São Paulo, né? O Gabriel Sá é um cara muito bem informado sobre o São Paulo e outros colegas também estão seguindo na mesma linha, que há uma conversa não fechada ainda, mas dele jogar por empréstimo até o fim do ano no São Paulo. O Hilal pagaria, claro, boa parte do que ele ganha. O São Paulo não tem condição hoje de bancar um jogador como ele, com o salário que ele ganha na Arábia Saudita. Então seria uma coisa curta até o fim do ano que poderia ajudar muito o São Paulo no Brasileiro, na Libertadores.
É uma coisa possível, né? Por uma circunstância do jogador hoje não ter espaço no clube dele pelo limite de estrangeiros, e ele pode, num período curto, jogar no São Paulo, numa reta final de Libertadores e também de Campeonato Brasileiro. Então, é uma coisa que está sendo conversada e que pode sim acontecer, dele jogar até dezembro no São Paulo. Flávio Prado, Marcos Leonardo na mira do São Paulo, e agora eu trazendo a notícia, não é sai da briga não, Kaique. Pelo amor de Deus, tu não vai me lascar. Sai da briga. Eu falei que o cara acredita que é zero chance, que o cara acredita... Mas não que o Fla sai da briga. Vai que o Flamengo contar. Parece que eu falei que o Fla sai da briga. Pode tirar isso aí, pelo amor de Deus. Mas é que uma fonte forte no Flamengo disse que o que foi passado é que o Flamengo não contrata mais ninguém nessa janela. Flávio Prado, ou seja, caminho se abre pro São Paulo. Nesse caso... E é um nome muito forte, muito né? Muito forte. Faz Melhor jogador do futebol brasileiro, se voltar? Não sei, vamos ver como é que ele vai voltar, mas vai brigar. Ele é um jogador de um nível muito alto mesmo, e no São Paulo vai fazer uma diferença enorme, muito maior do que no Flamengo, claro. É muito mais pro São Paulo a contratação do Marcos Leonardo do que pro Flamengo. Se o Flamengo colocou essa condição de que não vai partir pra briga e tal, aí claro, ele quer voltar pro Brasil, volta pro São Paulo, vai jogar Libertadores, vai jogar o que tiver que jogar. E aí ele vai ser muito protagonista. No Flamengo ele seria mais um, com destaque, claro, mas mais um. E no São Paulo ele vai ser o cara, né? O protagonista. Desde que volte jogando, que estava jogando lá, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas ele volta como protagonista, claro que sim. E ó, só pra avisar uma coisa, a torcida do São Paulo já tá bombando aí nas redes sociais. O Marcos Leonardo aí, ó, na infância com a camisa do São Paulo, né? Torcedor do São Paulo, provavelmente, né? Se ele na infância tá aí, ó, provavelmente com o pai, né? Com a fotinho com a camisa do São Paulo, o torcedor do São Paulo tá viralizando, né? Aí nas redes sociais, o Marcos Leonardo com a camisa. O que significa isso, né? O quê? Nada. Ah, mas pra alguns jogadores vale. Pra você não vale nada, porque você é mercenário. Pra alguns jogadores vale. Não, eu não sou mercenário. O cara ser torcedor, realizar o sonho de jogar no time do coração. Eu sou idiota, pô. Essa coisa é baita bobagem. O Neymar torcia pro Palmeiras. Agora torce pro Santos. O Rivelino torcia pro Palmeiras, o ídolo do Corinthians. Não muda nada, isso não quer dizer nada. Isso é ótimo que o cara tinha uma foto dessas pra, né, pô, que, ó, já aproveita a oportunidade. Mas não quer dizer nada. Ele só virá se for no interesse. Não por causa então ele deveria ter jogado no São Paulo, não no Santos. Mas, ó, é um reforço que pode fazer o São Paulo ficar ainda mais forte na briga pelo título da Libertadores, hein, gente? Calma. Mas, porra! São Paulo tá brigando pela Libertadores. Tem Marcos Leonardo, Lucas, Oscar, se jogar, que desde que chegou não jogou. Oscar, Rodriguinho, Ferreirinha. O São Paulo tá jogando bem com o Crespo, pô. Ontem mesmo eu vi uma jogada do São Paulo que o Crespo encheu a bola lá, que o São Paulo ficou fazendo troca de passe até o fim da jogada. Eu acho de verdade. Chegando o Marcos Leonardo, acho mesmo. Tá bom, você pode achar que vai brigar ainda mais pelo título da Libertadores. Não, o time vai melhorar, mas calma, né? Não vai chegar nem perto do Flamengo, não vai chegar nem perto... Concordo. São Paulo tira a LDU. Concordo. São Paulo tira a LDU. Até porque joga o primeiro na altitude, já volta sabendo o resultado. É, que pode ser uma porrada enorme e aí já volta torto. Bom, essa coisa disso não muda nada, gente.